Oi, gente. Não, ainda não entrei. Entrei sim. Oi. Tá dando pra ouvir aí? Tá. E o som do vizinho tá atrapalhando? Ele tá dando uma festa. Se tiver, eu vou lá fechar a janela. Não? Sim? Tá. Não. Beleza. Pessoal, boa noite, boa tarde, noite. Que bom que vocês estão aqui, mesmo sendo um feriado. Eu sei que hoje é um dia de não fazer nada, né? Teoricamente, de descansar. Mas que bom que vocês vieram, que vocês estão aqui com a gente. Só retomando a ideia do projeto, né? A ideia é que vocês conheçam o máximo possível sobre alguns cursos, algumas profissões, para que isso facilite o momento de escolha de vocês, né? Que é um momento difícil, complicado e tal. Então, esse é o objetivo, assim, é que esse espaço seja um espaço para vocês tirarem dúvidas sobre a profissão e explorarem mesmo o que existe em cada universo de um curso de graduação. E aí hoje, quem vai estar aqui com a gente é a Gabi. A Gabi é nutricionista. Conheço a Gabi há muitos anos, é minha amiga e uma super profissional, tanto que é a minha nutricionista. Eu nunca traria ela aqui se eu fosse a outra nutricionista, por exemplo, isso nunca faria sentido. Então, eu chamei a Gabi pra estar aqui com a gente, ela aceitou. Foi incrível porque é uma oportunidade de conversar com alguém que já trabalha na área há algum tempo, entende muito do universo da graduação, porque nunca parou de estudar. Então é uma super oportunidade para vocês. Gabi, você tá por aí pra você entrar com a gente? Oi, Ana. Que bom que você tá na live. Inclusive, preciso falar com você. Eu tô te querendo aqui na live também para participar com a gente, conversar um pouquinho sobre o seu curso. Pessoal, vou esperar a Gabi entrar aqui pra gente poder começar. Mas, como todas as outras lives, essa também vai ficar salva. Então, depois vocês podem consultar lá no IGTV. Depois a gente vai fazer um compilado também, levar isso lá pro YouTube para mais pessoas poderem ter acesso. Então, não deixem de divulgar para os amigos de vocês, né? A gente tem amanhã também a live com o Regis, que é da Engenharia Mecânica. E na semana que vem a gente tem live também a semana toda, de segunda a sexta. E aí logo depois da live de amanhã, eu já vou soltar a programação da semana que vem, tá? Deixa eu colocar a Gabi aqui com a gente. Tan, 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 tan. Oi, Bi! Oiê! A Gabi. Ai, que legal, porque você tá igual a Lê, só que. Só que você é a Tô Gabi. no mesmo cenário, né? É. Gente, a Bi e a Lê são irmãs. É, E aí, por isso que elas estão no mesmo cenário, eu tô achando isso o máximo. Bi, muito Oi. obrigada por estar aqui, obrigada mesmo. Ainda mais num feriado, né? Tirar o seu feriado para vir aqui conversar com a gente um pouquinho sobre o seu curso, para ajudar essas pessoas. Eu fico muito feliz mesmo, então, muito, muito obrigada. Eu que fico muito feliz, Ju. Obrigada pelo convite. Você sabe que eu amo falar de nutrição, né? Então, isso pra mim é maravilhoso, mesmo que seja no feriado. Então, assim, eu tô amando. Ai, que bom. Então, Bi, conta pra gente um pouquinho de você, se apresenta aí, apesar de eu ter dado todos os spoilers. Gente, meu nome é Gabriela, eu sou nutricionista. Eu me formei, vai fazer 6 anos agora em agosto. Acho que a Ju vai perguntar um pouquinho da minha história com nutrição, né? Mas eu sou uma pessoa apaixonadíssima por nutrição. Eu não me vejo fazendo outra coisa hoje em dia. Então, eu atuo na área há 6 anos, né? Desde que eu formei, eu já comecei a atender e depois fui fazendo especializações e tudo. Mas eu tenho 29 anos, eu moro em Uberlândia, mas sou de Araxá e me formei em Diamantina. Então, assim, eu já morei em vários lugares. É isso. Bi, em Diamantina, como chama a universidade lá? O FVJM, Aí agora é a Universidade Federal dos do. Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Ah, só tem Diamantina, não. Tem outros Só tem campos. Diamantina e tem Teófilo Otoni. Ah, tá.
Beleza. Bi, conta para esses meninos como foi que você escolheu a nutrição? Como que você chegou nesse resultado? Gente, então, minha história com nutrição é bem engraçada, na verdade. Por quê? Eu era uma pessoa bem perdida quando eu tinha lá meus 16 anos e tal. E aí eu tinha que escolher o que fazer, né? Com 17 anos, e aí eu não sabia o que fazer. Só que eu sempre fui muito comunicativa. E então eu falei assim, gente, eu queria trabalhar com negócio de festa, assim, de fazer festa e tal. E eu pensei, vou fazer relações públicas, tá bom? E aí eu prestei relações públicas no final do ano, né? Do terceiro ano, e eu não passei. E relações públicas na época eu tinha em poucos lugares, assim, que daria pra eu ir, né? Tipo, interior de São Paulo, Minas e tal. E aí eu prestei, não passei. E aí eu fui fazer um ano de cursinho. Só que mesmo fazendo um ano de cursinho, eu não sabia muito bem o que eu queria. Então eu prestei no final do ano Relações Públicas, Direito e Psicologia. Não prestei nutrição. E aí eu fiz o Enem. A minha, gente, eu sou velha, tá? Então, assim, o Enem, como ele é hoje, eu fui a primeira turma do Enem como ele é hoje, né? Então, o quê? 10 anos atrás, 9 anos atrás, não sei. Como ele é hoje, porque antes ele era num outro formato. Então, antes ele não... Você não podia entrar por ele, né? Então, a minha turma foi a primeira. E aí eu fui fazer o cursinho, e aí quando eu fui prestar no final do ano, foi esse primeiro ano de Enem, nesse formato que ele tem agora. Que eu acho que já mudou também, né, Ju? Não sei se ele é igualzinho de quando eu fiz, assim. É bem parecido ainda. É bem parecido, deve ter algumas coisinhas diferentes. Enfim, e aí, gente, no final desse ano eu prestei todos esses cursos e eu não passei em nenhum. E aí eu falei assim, gente, quer saber? Eu vou deixar, eu não vou fazer faculdade, não, eu vou estudar para concurso. Aí minha mãe falou assim, vai estudar para concurso. E na época ia ter um concurso lá, ela comprou umas apostilas para mim, eu fui estudar. E aí eu comecei a estudar, e aí eu tinha feito o Enem. Então tava lá, aquele Enem lá que eu achei que não ia servir pra nada, né? Porque ainda tinha muitos vestibulares no formato antigo. E aí, gente, eu fiz Enem obrigada, porque eu tinha uma festa num dia antes, eu não estudei direito pro Enem, eu estudava pros outros vestibulares, mas minha mãe falou assim, não, você vai fazer. Bom, aí eu não passei em nada, e aí, tipo assim, aí eu nem queria olhar esse Enem. Quando eu olhei o Enem, tipo, já tinha várias pessoas entrado, né, no período e tudo, eu falei, vou olhar esse Enem, vou ver se dá pra alguma coisa. E aí eu olhei, e aí dava pra eu fazer... vários cursos da área da saúde, na verdade. Como eu era muito alheia, eu não sabia muito o que eu queria fazer, aí eu falei assim, gente, minha mãe sempre foi nutricionista, né? Que minha mãe vai nutricionista desde que eu era criança. Então, sei lá, nutrição deve dar dinheiro. E aí eu peguei e falei assim, vou colocar nutrição aqui. Onde vou colocar nutrição? Aí eu pensei assim, queria fazer nutrição numa cidade legal, né? Já que eu vou fazer, já que eu vou tentar, nem sei se eu vou passar, queria fazer numa cidade legal. E aí eu lembro que tinha na Unifesp, em Santos, e tinha em Diamantina. Eu falei, gente, Diamantina tem carnaval, né? Então eu vou colocar nutrição em Diamantina, porque aí eu passo o carnaval lá do ano que vem, e se eu não gostar do curso, eu vou embora. E foi assim, pelo menos eu vivi o carnaval, né, Bi? Pelo menos eu fui pro carnaval, eu não paguei nada, né? Porque eu ia estar morando lá, então assim, foi assim que eu escolhi nutrição. E aí, foi bem aleatório, foi um tiro muito no escuro, né? E eu fui muito guiada pela minha mãe, assim, no sentido de que eu falei, gente, mas minha mãe já foi na nutricionista, eu tinha mais contato com nutrição do que com outras profissões da saúde, do tipo fisioterapia, psicologia e tal. Então, assim, acabava que nutrição era uma coisa mais próxima a mim. E depois, com anos, depois quando eu fui fazer terapia e tal, e aí a gente chegou meio que num acordo de que eu não escolhi nutrição de forma tão aleatória assim, porque tinha uma relação com cura e tal, com coisas que eu via que eu precisava trabalhar em mim. E foi assim que eu escolhi nutrição, gente. Então, assim, pensa se no começo do curso eu gostei. Óbvio que não, né, gente? Eu odiava. Mas tá, Ju, mas vamos lá. Foi só como eu entrei em nutrição, gente. Então, assim, não façam isso, tá? Não repitam isso em casa. Mas foi um tiro no escuro que deu certo. No meu caso, deu super certo. Mas não é com todo mundo que dá certo. Tanto é que eu lembro que na minha época... Eu entrei, gente, eu tinha até começado as aulas, né? Que eu fui, tipo, da terceira chamada do Enem, que foi quando eu me coloquei lá pra passar. A minha turma, acho que ela começou com umas 25 pessoas e formaram 12, tá? Então, 12 pessoas desistiram do curso, ou voltaram para suas cidades, ou mudaram de curso, né? Ao longo do tempo e tal. Então, assim, foi bem tiro no escuro que deu certo. E quando que você descobriu que você gostava do curso, Vi?
Então, gente, aí o que que acontece? Aí a louca vai lá fazer nutrição, né, aleatória, por causa de carnaval. Aí a gente chega na faculdade, gente, primeiro período de nutrição é um período muito básico, assim como da maioria dos cursos. Então é óbvio que Uhum. você não vai chegar lá aprendendo a fazer dieta. Só que na cabeça de uma pessoa de 18 anos, você fica assim, nossa, mas eu vim aqui pra saber fazer dieta e tal. E você não vê aquilo. Então, o primeiro período tem anatomia, que era uma coisa que gente, eu ia chorando pra aula, né? Eu odiava, porque eu falava, gente, eu vou ficar vendo aquele tanto de corpo, aquele negócio, né? Aquele negócio de formol. E eu ia super mal. Bioquímica que eu odiava também. Nunca gostei disso na escola. Na verdade, eu nunca fui muito estudar na época da escola. E, enfim, e aí eu não gostei, né? Nos 2 primeiros períodos eu odiei, e aí eu queria muito voltar, porque aí eu já ia ter o carnaval, já poderia voltar para Araxá. E aí minha mãe falou assim: vamos tentar mais um período. Talvez minha mãe nem lembre disso. Ela falou assim: tenta mais um período. Se você não gostar, eu deixo você voltar. Aí eu falei, tudo bem. Aí quando deu o terceiro período, que aí entrou algumas disciplinas que eram mais da nutrição. Tinha nutrição e Uhum. metabolismo, que eu amava. Tinha uma relacionada, eu não lembro o nome dela, mas era tipo a questão social, que eu amava também. E eu falei, gente, esse trem é legal, hein? Aí eu comecei a gostar, mas eu só gostei de nutrição no terceiro período. Antes eu fiquei o tempo todo querendo desistir. Inclusive, tive que repetir matéria. Não, foi no terceiro período que eu tive que repetir, porque eram coisas muito subjetivas, né? Assim, para nutrição. A gente não entra achando que vai ter que estudar anatomia, né? A gente acha que já vai chegar Uhum. fazendo dieta. Então, foi ruim por isso. Ah, mas que bom que teve esse momento mãe, né? Do tenta mais um pouco, porque todo começo de curso é meio chato mesmo, É né? horrível. Sim. Começo de curso derruba a gente, é verdade. Então não desistam antes do terceiro período, né? Pelo menos. Pelo menos até o terceiro. Pelo menos, É, gente, isso é uma coisa que eu vejo que muita gente desiste nos 2 primeiros, né, no primeiro ano. E eu acho que é um erro muito grande de quem entra na faculdade, porque assim, hoje eu vejo que eu tenho que ter base. É lógico que eu não uso exatamente. Aí eu ficava me perguntando, gente, mas pra que eu vou usar isso pra fazer dieta? E hoje, de fato, eu uso. É lógico, né, gente, que a gente não usa tudo que a gente aprende, mas assim. Eu preciso hoje da anatomia para fazer as medidas dos meus pacientes. Eu preciso saber qual osso que eu faço, etc. Então, assim, a anatomia, lógico que ajuda, né? Assim, precisa ter. uhum. E Bi, você acha que esse diálogo com as matérias do ensino médio, a nutrição tá mais voltado para o quê? Assim, o que que o menino não pode odiar para ir fazer nutrição? Você fala assim, eu odeio química, dá para Tá. fazer nutrição? Então, nutrição no começo, principalmente, tem química, assim, bioquímica, mas eu acho que o que tem mais a ver é biologia. Porque Uhum. biologia a gente vê a questão, né, de doença, a questão de plantas também, né, que acaba entrando um pouco na nutrição. Só que eu acho que é uma coisa que a gente não pode ficar apegado também, porque quando eu ficava lendo, né, as disciplinas que tinha, o que tinha mais a ver, te falava-se que tinha muita química, e de fato, mas assim, tem no primeiro período, principalmente que tem bioquímica, mas assim, é um negócio que depois, gente, passou. Tipo, você não vai ficar naquelas formulazinhas de química que nem é na escola, é muito diferente. E olha que eu era péssima em química e eu consegui fazer nutrição no tempo certo. Então, assim, mas se a gente for pensar numa disciplina que mais se aproxima é a biologia. Uhum. Eu faço essa pergunta sempre porque alguns alunos e algumas pessoas que me acompanham aqui, eles falam, sabe, eu não tenho a menor ideia de para onde eu vou. Então, às vezes, procurar áreas afins ajuda, né? Tipo, nossa, eu gosto muito de biologia. Você tem mais chance de gostar de um curso de nutrição do que de um curso de letras, né? Então, é Sim, melhor ir procurando pelas afinidades. Mas, com Vi, certeza. fora essas disciplinas aí que foram difíceis no começo do curso, o que foi mais. Qual foi o seu maior desafio no início da vida universitária? Foi adaptação, Então, mudança de cidade? é assim, mudança de cidade, eu fiz cursinho em Ribeirão, né? Eu sou de Araxá, eu fui fazer cursinho em Ribeirão, então eu já tinha mudado. Quando eu fui para Diamantina, eu sofri um pouco, mas assim, eu já meio que estava adaptada com a questão da mudança. Mas eu acho que assim, na faculdade em si, o que mais pesou para mim foi que na escola eu não estudava. Só que eu conseguia passar. Então eu pegava recuperação e conseguia passar. Na faculdade isso não existe. Então assim, quando eu cheguei lá, eu não estudava e eu quase tinha que repetir a matéria, aquilo ali foi muito sofrido pra mim. Porque eu falo assim, gente, sempre deu certo, eu sempre empurrei com a barriga e deu certo, e agora não tá dando mais certo. Foi, acho que, tipo assim, o maior desafio, assim, de pensar, nossa, eu realmente preciso estudar. Tanto é que
na anatomia, que eu lembro que é a matéria mais marcante pra mim. O Rafael, que era meu professor, até me segue aqui no Instagram, e era a primeira turma dele. Ele estava iniciando como professor, a gente foi a primeira turma dele. E aí, gente, eu fiquei, tipo assim, eu tirei, sei lá, 20 em uma prova, 25 na outra, tipo, eu tirei umas notas muito baixas. E aí, na última prova, eu precisava tirar 95 em 100. Eu me lembro claramente disso. E aí eu só pensava assim, gente, se eu não tirar essa nota, eu vou ter que repetir esse negócio. E aí o Rafael, assim, né, eu ia pras festas, ia pra aula depois, então eu não era uma boa aluna. Só que aí no final eu fui vendo que eu tinha que fazer aquilo, eu fui começando a gostar. E aí, gente, para essa última prova, eu estudei, mas assim, gente, se vocês me perguntassem qualquer coisa de anatomia, eu já tava podendo dar aula. E o Rafael viu meu esforço também, né, esse professor meu, e na última prova, eu precisava de 95, eu tirei 98. Eu errei uma peça de anatomia, que era por peça. Você ia passando nas bancadas, aí tipo assim, se você acertar que osso é esse, é 5 pontos. Que negócio é aquele, é 5 pontos e tal. Então, eu acho que o maior desafio foi esse, assim. Teve um desafio também que foi um desafio muito legal, que foi uma experiência ótima de vida, que quando eu mudei para Diamantina, eu tinha morado em Ribeirão com duas amigas, né? Eu tinha tido desentendimentos, mas aí quando eu fui para Diamantina, eu falei, eu quero morar sozinha, porque eu não quero ter que dividir e tal. Só que como eu passei de última hora, meus pais tiveram que me levar, foi aquela confusão, não deu tempo de organizar nada, eles podiam ficar lá comigo um dia. Então, o primeiro lugar que a gente achou, eu fiquei. E fui morar num pensionato com 20 meninas. Então, era tipo Foi quase sozinha assim mesmo. Então, eu dividia quarto com duas. Então, assim, gente, pensa numa coisa que me fez crescer muito. Era muito desafiador, porque no começo era aquelas mil maravilhas, tipo Big Brother, e depois todo mundo começou a brigar, né? Porque aí vai convivendo e vai brigando, e horário, e festa, não sei o quê. Mas foi uma experiência muito legal, assim, pra mim, que eu acho que eu aprendi muito a conviver com as pessoas nessa época, né? Porque eu tinha que dividir, eu tinha que dividir espaço e tal. Então, assim, foi um desafio muito grande, mas foi uma experiência, assim, maravilhosa. Que hoje em dia eu olho, assim, eu tenho saudade, sabe? Era muito legal. A gente chegava, todo mundo sentava numa mesona e ia almoçar. Então, assim, era desafiador, mas era muito bom. É a parte da universidade pro além curso, né? Que eu vim aprender aqui além das matérias da nutrição. Ô, Bi, o curso de nutrição tem quanto tempo de duração? O que eu fiz são 4 anos e meio. Aqui na UFA acho que são 5 e tem faculdades que são 4. Então é entre 4 e 5 anos. Ah, varia. E é integral ou não? O que eu fiz, sim. Aulas o dia todo. Entendi. É bem puxado, então, né? Sim. Bi, você acha que tem... Dentro da nutrição, a gente tem áreas para seguir que são diferentes, né? Sim. Você pode falar um pouquinho de quais são essas áreas e o que você escolheu seguir? Tá. Então, gente, dentro da nutrição a gente tem três grandes áreas, na verdade, que é a nutrição clínica, que é o que eu acho que todo mundo mais conhece, que é consultório, atendimento. O AN, que é cozinha industrial. E a terceira área é a área social, que aí entra a questão da merenda escolar, entra a questão dos programas, né, também que precisa de nutricionista. Então, são três grandes áreas, clínica, UAN e social. Desde que eu entrei na nutrição e as matérias que eu comecei a gostar, eu sempre amei clínica. Então, essa matéria aí que eu falei que eu amei, que foi nutrição e metabolismo, eu sempre fui ruim na escola, então eu gosto de contar que eu era maravilhosa nessa matéria, era uma das melhores alunas, assim. Na verdade, quando eu comecei a gostar, eu percebi que eu não gostava da escola porque eu tinha que estudar coisas que eu detestava, tipo matemática. Uhum. E aí eu descobri que eu amava estudar coisas que eu gosto. Então, aí quando teve essa matéria lá no terceiro período, nutrição e metabolismo, que é muito voltado para clínica, eu falei, gente, isso é muito legal, porque eu achava um máximo o negócio de você ter que, tipo, que a vitamina melhorava seu cabelo, que melhorava sua unha, era uma coisa muito assim. E aí, eu sempre gostei de clínica, né? Nos períodos mais pra frente, tipo quarto, quinto período, que vai falar mais de UAN. UAN, gente, é cozinha industrial. Então, a Nutri, ela é muito administradora, né? Então, por exemplo, faz pedido de compras, controla vários funcionários, né? Porque são cozinhas industriais que normalmente atendem, por exemplo, o RU da UFO, né? Tem uma nutricionista lá, empresas, né, grandes e tal, que então são nutricionistas que fazem cardápio, fazem pedido de compras, coisas nesse sentido. Eu nunca gostei disso. E o social eu sempre gostei muito também,
que aí é a questão que entra um pouco da merenda, mas eu gostava dessa questão da merenda da parte da clínica, que era pesar, medir as crianças, foi um estágio que eu amei também. Então, eu sempre fui nutricionista clínica, eu nunca trabalhei em outra área da nutrição. Quando eu saí da faculdade, eu já sabia que eu queria clínica e que eu queria fazer residência. Então, 6 meses depois que eu saí, eu já estava na residência. E assim, eu falo que se um dia eu não puder trabalhar com clínica, eu prefiro mudar de profissão, porque as outras áreas da nutrição eu não me identifico de forma nenhuma. Até que a social, eu super me identifico também, dependendo do trabalho. Mas o AN é uma coisa que pra mim é fora de cogitação trabalhar, porque assim, o que eu amo de nutrição é o fato de você poder mudar a vida das pessoas através da alimentação. E a UAN, não que você não possa fazer isso, mas é um trabalho muito técnico, é muito administrativo. Você fica ali fechadinha na sala, é muita frescurite, do tipo assim, a comida tem que estar assim, assim, assim. E aí joga aquele monte de comida fora, porque não pode deixar de um dia pro outro, lógico, porque são regras. Mas era uma coisa que no estágio já me cortava o coração, porque jogava um monte de comida fora, porque não podia deixar. Então é uma área que eu não trabalharia. Então, assim, eu sempre gostei de clínica e trabalhei na clínica desde sempre, desde que eu formei. Então tem 6 anos. E você tem que fazer estágio em todas as áreas? É estágio obrigatório na nutrição? Estágio em todas as áreas. Então, a gente fazia estágio nos 2 últimos períodos. No lugar que eu formei, na UFVJM, é o lugar que eu conheço de Nutris que tem mais estágio e que a gente sai mais preparado, né? Eu falo em relação ao UFO, que são pessoas que eu convivo hoje em dia. Então, por exemplo, a partir do 7º período, que é quando a gente aprende a fazer dieta, você já pode atender na clínica de nutrição da faculdade. Então, aqui na UFO não tem, por exemplo, a clínica de nutrição. Então, no 7º período, a hora que falou assim, pode atender. Aí eu já já fui atender. Então, eu atendi 1 ano no ambulatório gratuitamente da faculdade, peguei casos muito diversos também. Foi uma coisa que me fez crescer muito. E assim, gente, tudo que tinha pra fazer, eu fazia. Então, como é que chama? Aquele negócio que você faz a semana de nutrição, que você participa? Esqueci, gente. DA. É porque na minha época chamava outra coisa. Então, gente, eu tô velha já. Enfim, mas eu participei disso, fiz semana de nutrição, fiz pesquisa, fiz tudo que eu podia fazer, eu fiz. E aí, no 7º período, então, começou, que eu considero que é meu primeiro estágio, e nos 2 últimos, você fazia o estágio junto, né, com as matérias, e no último você ficava só fazendo estágio. Então, os estágios foram... O estágio de social foi em PSF, né? Então eu fiquei por 6 meses em postinho de saúde, eu amava, porque aí era um social voltado para clínica, que eu fazia atendimento, fazia grupo, nossa, eu amava de paixão. O de clínica foi em hospital, então a gente ficou na Santa Casa de Diamantina no primeiro, e no segundo eu fiquei na Unimed BH, que foi uma experiência muito boa também, que era um hospital muito grande. E o de UAN, que foi o que eu odiei, era numa empresa. Eu fiz numa empresa lá em BH, porque você poderia escolher fazer lá também. E eu preferi fazer lá porque era melhor. E aí eu fui eu não lembro a empresa, mas aí. Por que é muito ruim o estágio de UAN, gente? Por que às vezes as pessoas desanimam da nutrição? Porque você não faz o trabalho de nutricionista, que poderia até ser um pouquinho mais legal. Porque eu ficava medindo temperatura de comida, né? Eu ficava medindo temperatura de comida, eu ficava limpando mesa. E não que isso seja horrível, só que não foi o que eu fui para aprender. Então, assim, eu odiei o estágio e tudo, né? Mas era muito legal, porque eu fiquei amiga das meninas que trabalhavam, das cozinheiras e tal. Então, assim, essa parte foi super legal. Mas o estágio em si era péssimo. Então, se eu já não gostava de UAN, eu saí de lá odiando UAN. Eu não queria de forma nenhuma. Já, né? Agora, clínica, no hospital, eu ficava até lá além do meu horário, sabe? Acabava meu horário, eu já continuava no hospital. Eu amava, gente. Ficava amiga dos pacientes e trocava. E aí pedia meu telefone para conversar, eu passava. Então, assim, eu amava. Ô, Bi, tem 2 perguntas para você aqui, que são as seguintes. Na clínica, o que você faz na clínica? É só prescrição de dieta? Essa foi uma pergunta. E a outra é, dentro da clínica, a gente engloba a nutrição esportiva? Ou como é que ela se encontra nessa área? Tá, então assim, gente, todo mundo acha que nutricionista só serve para passar dieta, né? Então assim, você fala, eu faço nutrição, me passa uma dieta. Tipo, é o seu sobrenome, que faço dietas. Mas, gente, o que acontece? É lógico que o principal
a principal, digamos assim, atividade do nutricionista, da clínica, é a prescrição de dieta. Só que a gente tem que lembrar, gente, que a prescrição de dieta envolve uma série de fatores. Não é só assim, se eu peso sua altura e eu faço uma dieta. Então, é muito mais complexo do que parece. Então, eu lembro que no começo, todo mundo, né, quando eu falei, me passa uma dieta, não sei o que, não sei o que, e parecia muito simples, né? E à medida que a gente vai estudando, e hoje em dia, quanto mais eu estudo, eu vejo que as coisas são mais individuais ainda. Então, sim, o que a gente faz na consulta? Ju já foi, né? Então, ela pode até falar também. Eu pergunto tudo da vida da pessoa, desde questões comportamentais, intestino, água, sono, família, por que você tá ali, e qual que é a sua relação com a comida, se você tem uma relação emocional com a comida, eu pergunto tudo disso. E aí a gente faz uma dieta personalizada. Então, pode ser em modelo de dieta, do tipo, tanto disso, tanto daquilo, ou pode ser orientações. Então, tem pacientes que eu não prescrevo dieta certinha, que eu mais oriento do que prescrevo uma dieta ali super calculada. Embora as pessoas sempre procurem dietas calculadas, a maioria. E nutrição esportiva está dentro da clínica. Nutrição esportiva, nutrição comportamental, nutrição para doenças autoimunes, nutrição para doenças crônicas, do tipo diabetes, pressão alta, também é uma outra área da nutrição. Então, dentro da clínica, tem milhares de áreas da nutrição, entendeu? Assim, e aí a nutrição esportiva tem a nutrição funcional, tem a fitoterapia, tem diversas áreas. E você tem que escolher uma para seguir, assim, ou você consegue trabalhar na clínica e fazer diferentes coisas, assim, tipo, atender voltado para nutrição para o esporte, também pensando nas doenças autoimunes, igual você falou. Ou existe essa necessidade de se especializar em alguma, sabe? Então, o que acontece, Ju? Isso é bem relativo, assim, porque logo que eu formei, por exemplo, aí eu queria fazer residência. E aí, quando eu fui escolher a residência, eu escolhi a residência que eu não sabia nada, que era pacientes com necessidades especiais, porque a gente não tem nada disso na faculdade. Então, essa é a minha primeira especialização. Atendo crianças especiais. As únicas crianças que eu atendo são as especiais. Que envolve paralisia cerebral, síndromes raras, né? Tudo isso. Então, bom, essa foi a minha primeira especialização, que eu fiquei 2 anos. Depois, no ano passado, eu fiz a pós em nutrição esportiva. Então, é a minha segunda especialização, nutrição esportiva e obesidade. E agora, eu estou estudando intestino. Então, eu tenho... Até deixar minha cocazinha aqui. Porque as coisas vão se encaixando, né? Então, na verdade, assim, você pode escolher um único nicho, mas dá para trabalhar tudo isso dentro da clínica, porque, na verdade, uma coisa complementa a outra. Então, por exemplo, nutrição esportiva é para atletas, é para pessoas, atletas de alto rendimento, não é para quem vai na academia uma vez por dia. Só que acaba que muita gente que começa a fazer academia procura nutricionista esportivo. Então, você vai agregar. E é lógico que se você sabe de tratar atleta, você sabe tratar um praticante de atividade física, né? Então, acaba que assim, você junta tudo. Agora, coisas que eu acho muito específicas que, por exemplo, eu não atendo. Doenças autoimunes, porque aí realmente é algo muito específico. Alergia alimentar eu também não atendo, porque é muito específico. Assim como é muito específico pacientes especiais, que a maioria das nutricionistas não conseguem atender, porque a gente não tem nada disso e é um público muito fechadinho, é um público muito específico. E uma das minhas especializações também de vida, na verdade, porque eu após nisso saio há muito pouco tempo, é em vegetarianos, porque eu sou vegetariana. Então, também é uma área que a maioria dos meus pacientes atualmente são vegetarianos. E assim, o grande nicho da nutrição, na verdade, gente, é emagrecimento, né? Então, assim, se a gente for pensar o que mais tem procura na nutrição, ainda é emagrecimento. Eu adoro emagrecimento também, mas eu não gosto desse emagrecimento fechadinho da dieta e só faz a dieta e pronto. Então, por isso que a consulta envolve N coisas, né? E também, Albi, eu acho legal você trazer pra gente essas diferentes áreas de atuação, possibilidades de se construir como profissional que vai abrangendo nichos que não são enxergados, né? E talvez muito por essa questão de que o que tem mercado, ou que tem mais mercado, está voltado para perda de peso. Então, talvez não faça sentido exclusivamente financeiro pensar em se especializar em algo que seja diferente daquele que tem o maior mercado. E aí, como que é para você pensar,
fora dessa caixinha, assim. Eu não quero fazer necessariamente o que vai me dar mais dinheiro, ou aquilo que vai fazer mais sucesso, ou que vai me dar 100 mil inscritos aqui no Instagram. Como que foi para você pensar sobre isso? Então, é porque tudo que eu escolho muito emocionalmente, na verdade. Eu não escolho por dinheiro, entendeu? Então, assim, Uhum, quando eu escolhi a residência em pacientes especiais, é uma das residências menos concorridas. Até que na minha época ela ainda estava concorrida, mas hoje em dia é algo que ninguém quer trabalhar, porque teoricamente não dá dinheiro. Mas se você é a única na cidade que atende isso, vai te dar dinheiro. uhum. Entendeu? Porque assim, eu não tenho eu tenho uma médica, né, que a gente trabalha em parceria, que eu atendi com ela há muito tempo no ambulatório, né? Depois que eu ainda fiz a residência, ainda fiquei mais 2 anos de voluntária no ambulatório, porque realmente eu amo essa área. Não Então eu saiu vejo. mesmo, né? Não, eu saí só quando me tiraram, na verdade, eu fui expulsa. Na verdade, por questões burocráticas, né, de universidade e tudo, eu não poderia continuar. Mas o que acontece? Se você é único naquela área, naturalmente as pessoas vão te procurar. É o que acontece com o vegetarianismo também. Então, aqui em Uberlândia ainda tem poucas nutricionistas que atendem vegetarianos. Então, Uhum, é muito mais fácil de ter mercado para isso. Só que, na verdade, foram coisas que foram acontecendo. Então, a residência aconteceu porque eu não sabia nada, eu queria aprender sobre, que eu falei, gente, eu não sei nada disso. Eu não vou fazer clínica, que todo mundo já sabe. Vou fazer um trem diferente. uhum, E nutrição esportiva, eu diria que a pós que eu fiz, que ela é mais do momento, digamos assim, só que também é algo que a gente tem muito pouco na faculdade. Então, eu vi uma oportunidade de aprender mais sobre isso, né? Mas, e agora intestino, que também é algo que pouquíssimas pessoas estudam. Não é pouquíssimas, está crescendo muito, mas da forma como é passado e tudo, né? Tipo, só tem intestino preso e intestino solto, assim. Então, assim, tem muita coisa além disso. Tem questão emocional e tudo. Então, assim, é muito do que eu vou sentindo, sabe? E acaba, gente, uhum. que isso atrai pacientes pra gente, porque se a pessoa é vegetariana, ela vai procurar uma nutricionista que é vegetariana. E talvez se ela não for uma nutricionista que é vegetariana, porque ela vai pelo plano e tal, ela não vai ficar satisfeita. Então ela vai acabar te procurando uma hora ou outra, Uhum. né? Bi, pensando em todas essas áreas, assim, você acha que tem diferença entre as universidades? Alguma que foca mais em uma área ou que trabalha mais alguns aspectos? Ou a grade de nutrição é mais fechadinha, assim, mais parecida? Então, Ju, eu vejo que tem algumas poucas diferenças, mas a maioria trabalha muito parecido, pelo que eu já vi. O que eu Uhum, acho que tem mais diferença é no Nordeste, porque o primeiro curso de nutrição foi em Recife. Então, lá tem muito essa questão social. Então, assim, trabalha-se muito essa questão social e tudo. Então, tem um foco mais voltado para isso. Então, assim, se a pessoa quer trabalhar, por exemplo, com merenda, com postinho de saúde, com programas do governo que envolvem alimentação, eu acho que é um local muito legal para ir. Se a pessoa já uhum, tiver. Porque, assim, é uma coisa que muda muito ao longo do curso também. Às vezes você entra achando que vai fazer uma coisa e sai fazendo uma coisa completamente diferente, né? Então, eu uhum, acho que sim. Lá, sim, é um lugar que é muito voltado para a questão social. Agora, as outras é muito parecido, porque é muito clínica ainda. A clínica é muito forte na nutrição. Só que, assim, o que eu falo que é muito parecido é que ainda são muito antigas, alguns conceitos são muito antigos ainda, do tipo, nutrição vegetariana, por exemplo, ainda não tem uma disciplina que fale disso, e eu acho importantíssimo, porque cresce cada vez mais. Então, pessoas que formam agora, né, que eu tenho contato na UF e tal, não tem nutrição vegetariana na grade. E eu acho, assim, absurdo, porque é uma coisa que só cresce. Ou estão uhum. muito fechadinhos no negócio da dieta. A gente sai muito em caixinhas, assim. A gente tem uma caixinha para tratar diabetes, uma caixinha de pressão alta. E quando você vai atender o paciente, ele tem 550 coisas, mais um estado emocional abalado. Então, assim, é muita coisa. Mas, assim, eu acho que as grades ainda são muito parecidas. Da galera que eu vejo que forma hoje em dia, são muito parecidas. Entendi. Porque tem alguns cursos que têm essa característica mesmo de serem mais parecidos, assim, se a gente vai, posso falar do meu curso, né? Se a gente vai para a licenciatura em letras, é muito parecido em todos os lugares, mas se a gente já vai para o bacharelado em letras, aí já é completamente diferente de onde você faz. Eu acho super importante que quem está procurando um curso também saiba se precisa
prestar atenção na universidade que está escolhendo, porque vai seguir uma linha, ou se tá tudo bem, porque é mais parecido, né? Mas eu acho. É. Bi, e a sua vivência agora para o mercado de trabalho, que você falou que está trabalhando com algumas áreas dentro da clínica, né? Nutrição. O que você mais gosta? O que te faz mais feliz hoje dentro da nutrição? Então, ai, muito difícil responder isso, porque eu gosto de tudo. Ascendente em Gêmeos. Bom, gente, assim, o que eu gosto de atender, o que eu mais gosto de fazer é atendimento. Eu posso passar atender 10 pessoas por dia, que eu vou estar lá na última pessoa maravilhosa, conversando, e desse jeito que eu tô aqui. Então, assim, é o que eu mais gosto de fazer, porque eu entendo que é um lugar que você pode mudar muito a vida da pessoa, a relação da pessoa com a comida. Eu vejo muita gente, né, tendo resultados muito bons. E aí eu não falo de emagrecimento, eu falo de melhora comportamental, melhora de ânimo, de disposição, que é uma das queixas principais das pessoas. Então, assim, é a área que eu mais gosto de fazer atendimento. E eu gosto muito de grupo também, né? Então, eu gosto de trabalhar com grupos, né? Grupos de emagrecimento, de idosos também são coisas que eu gosto de fazer. O que eu não gosto de fazer, sendo bem sincera, é atender crianças. Eu não atendo mais crianças, somente crianças especiais. Crianças eu não atendo porque eu não gosto. Eu amo criança, gente, mas eu não gosto de atender crianças, porque quando você atende criança, você atende a família. E a gente entende que crianças que comem mal é porque os pais comem mal, né? Então não dá pra eu passar cenoura pra criança se a mãe tá comendo bolo, né? Então, assim, é por isso que eu não gosto de atender, tá? Porque acaba que você, né, mexe com questões que os pais não gostam, né? Então, assim, é complicado por esse motivo. Mas da nutrição eu amo atender, o que eu mais gosto de atender é vegetarianos. Eu amo atender vegetarianos, porque eu me identifico muito, né? E agora o intestino também eu tô amando atender, né? Que eu já tô finalizando o curso, a primeira parte, então eu já tô pegando bastante nesse sentido. Eu amo também atender. Emagrecimento eu gosto quando as pessoas não acham que a responsabilidade é só minha. Mas emagrecimento é mais complicado porque envolve uma série de questões. Às vezes a pessoa não está disposta a fazer, né? Assim, envolve. Não está disposta a fazer no sentido assim, não é por mal, mas envolve questões emocionais, questões familiares. Então é algo mais complicado, mas eu também adoro ver os resultados. Mas, resumindo assim, o que eu mais gosto de atender é crianças especiais, vegetarianos e o intestino também eu adoro. Eu acho muito legal, assim. É porque dá muito resultado. Então é muito legal. Ah, que legal. Ô, Bi, e pensando assim, tudo bem, a pessoa não precisa necessariamente, por exemplo, gostar de química, ela vai conseguir fazer nutrição. Dá pra você gostar de gente, né? É o que eu percebo, assim, é o que eu tô vendo que te motiva quando você fala da clínica. Eu posso atender 10 pessoas por dia, eu vou estar super feliz atendendo as 10 pessoas e conversando e ouvindo. E você, como nutricionista, aí eu posso falar como experiência, né? É uma pessoa que ouve, que pergunta e que quer saber de tudo, para depois pensar em qualquer tipo de orientação. Então, acho que essa paciência com o outro, ou essa qualidade de ouvinte, né, que é difícil as pessoas saberem ouvir. Essa qualidade de ouvinte, ela é necessária na nutrição clínica. Total, realmente. Não tem como você fazer nutrição sem gostar de gente. Porque são histórias, né, gente? Então, assim, quando a pessoa chega, ela quer emagrecer, ela quer adequar a alimentação dela, mas tem toda uma história atrás daquilo ali, né? Então, muitas vezes, ela engordou porque ela teve uma perda, ou ela engordou porque ela teve um problema quando ela era criança. Envolvem N fatores. Ou ela se tornou vegetariana por questões éticas, ou ela se tornou vegetariana por questões de saúde, ou o intestino dela não tá funcionando porque ela tá com algum problema. Então, assim, envolve uma série de fatores. Uma série de fatores. Então, assim, você tem realmente que gostar de gente, estar disposto a ouvir. Então, nossa, quantas vezes não, isso acontece quase todos os dias, que eu programo, né, uma consulta para durar 1h30, que é mais ou menos o que dura, eu fico 2 horas e meia com o paciente, conversando, né, Ju? A gente aconteceu isso, mas porque a gente se conhece também, mas assim, esses dias mesmo, semana passada, eu fui atender uma paciente e ela tava precisando muito falar, sabe? Ela tava precisando muito desabafar. E não era sobre nutrição, não era sobre comida, era sobre a vida dela, né? Então acaba que as pessoas criam essa relação de amizade assim, né? Até certo ponto. Eu sempre falo que a gente não pode ser amiga, porque senão as pessoas perdem também a noção, né, do que é profissional e do que é amizade.
Mas eu fiquei lá 2 horas e meia conversando com ela, né? E eu acho muito legal também porque a gente começa a participar muito da vida das pessoas, né? Então tem uma paciente que teve bebê agora, ela é vegana, e ela me procurou a primeira vez quando ela pensava em engravidar, ela queria adequar a alimentação dela para pensar em engravidar. Aí ela engravidou, ela marcou consulta comigo quando ela estava grávida, antes até de marcar com a médica. E então eu acompanhei a gestação dela inteira. Agora a bebê nasceu, eu tô orientando ela para amamentação. E aí a bebê vai começar a introdução alimentar, eu vou orientar a alimentação. Aí essa bebê orienta. Bebês também vegetarianos eu atendo, tá, gente? Bebês de 6 meses só. Eu vou orientar a alimentação dela para bebê, né? Para introdução alimentar. Então, assim, pensa, quanto eu fiz parte da vida dessa pessoa. Aí o marido dela veio comigo também. Então, assim, eu sou nutricionista da família, sabe? E outros pacientes também, que eu atendo o casal, que eu atendo a mãe e os filhos. Então, você precisa gostar de gente, precisa estar aberto a ouvir. Eu vejo que muita gente não se dá bem na nutrição porque só pensa no resultado. Então, assim, se você não estiver disposto a sentar e a escutar 500 coisas diferentes por dia, de fato você não vai gostar. Porque, assim, é meio que uma terapia, assim, é meio que um psicólogo que envolve muitas questões nesse sentido, né? Vi, e como que tá o mercado de trabalho nesse momento da pandemia? Assim, qual que é o papel da nutrição nesse momento que a gente está de isolamento social, de não poder sair, de estar sobre uma questão emocional agravada, assim, que a gente não teria normalmente? Como que você acha que a nutrição contribui e como você está fazendo para, por exemplo, conseguir atender seus pacientes nesse momento? Tá. Eu acho que esse momento, assim, as pessoas estão. As pessoas que não já estavam, às vezes, muito bem com a alimentação, estão piores, né? Porque acabam que estão em casa, estão descontando muito da comida, que é uma das coisas que eu mais pego, assim, na consulta, que é a questão do comportamento. Se você não mudar seu comportamento, você não vai ter sucesso, né? Tanto na sua manutenção de peso, quanto perda, quanto ganho, quanto na alimentação de forma geral. Então, nesse momento, eu tô vendo que muita gente tá ganhando peso, porque tá descontando muito da comida, que é uma das coisas que eu trabalho muito. E eu sempre falo, gente, esse é o momento que a gente tem que comer melhor, né? Porque pela questão da imunidade. Então, as pessoas sempre me perguntam, que alimento que aumenta a imunidade? Eu falo, gente, que aumenta a imunidade você come bem todos os dias. Não tem um alimento que vai aumentar. E aí, agora na pandemia, o que está acontecendo? As consultas online, elas eram proibidas pelo Conselho, né, de Nutrição, CRN, e aí eles liberaram, então, até agosto, e provavelmente vão ter que prorrogar, não sei como é que vai ficar. Então, eles liberaram a consulta online, então, nesse momento, eu estou atendendo online, somente online, na verdade. Então, o nutricionista não pode atender online? Não podia antes da pandemia, e agora eles liberaram. E aí agora eu não sei como é que vai ficar quando acabar, mas eu torço muito para que seja mantido. Por quê, Ju? Porque isso é um assunto muito controverso entre os profissionais, mas do meu ponto de vista, coaches podem atender online, pessoas que não têm formação em nutrição podem atender online, então o coach ele prescreve dietas online sem saber de nutrição. E por que o nutricionista que sabe prescrever não pode? Entendeu? E aí, eu penso que assim, vou atender online, é lógico, né, gente, que aí não vai ter as medidas e tudo, mas a medida é o de menos da consulta. O que tem mais peso na consulta é o comportamental, é a conversa em si, né? Então, eu acho que assim, eu acho super válido que esse atendimento online continue, né, depois da pandemia. E o mercado de trabalho, tem espaço para nutricionista ou está saturado de nutricionista clínico? Bom, vamos lá. Gente, como diz um moço que eu fui na aula dele ano passado, na pós, que fala de marketing, se você balançar uma árvore, cai uns 10 nutricionistas, né? Mas eu entendo que caem 10 milhões de profissões. Então, assim, esse negócio de saturado, do tipo, tem muito nutricionista, tem muito psicólogo, tem muito professor, enfim, tem muito de tudo. O ponto é esse, tem muito de tudo. Lógico que tem profissões que tem mais, mas de forma geral, gente, o mercado tem muitos profissionais de todas as áreas. O que eu acho, o que eu sempre acreditei, o que eu acredito? Que cada um tem seu lugar, né? Então, assim, eu amo nutrição, eu não vou deixar de fazer nutrição, porque tem muita nutricionista.
Só que eu acho que você tem que ter um diferencial, né? Porque assim, eu sou nutricionista e só atendo emagrecimento. Emagrecimento é o que todo mundo atende. Então é o que eu falei, se você é especialista numa coisa que tem pouca gente que faz, você vai se destacar, entendeu? Então eu entendo que assim, as minhas escolhas elas foram muito do coração, mas hoje eu vejo que fazem toda a diferença, porque tem pessoas que as áreas que eu atendo são pouquíssimas pessoas que atendem, entendeu? Então, assim, de fato, você acaba se destacando. Então, assim, tem muita gente sim, só que tem mercado, gente. Nutrição tem muita procura, tá? Agora, o que eu sempre falo, você tem que ter um diferencial, né? Você tem que se destacar de alguma forma. Então, o Instagram tá aí pra isso, você pode postar 550 coisas que as pessoas vão te procurar. E foi assim, a maioria dos meus pacientes são do Instagram, né, hoje em dia. E eu acho, assim, que tem muito mercado, sim, porque as pessoas sempre buscam e elas estão nessa coisa de melhora de alimentação, que é algo que não tinha um tempo atrás. Então, lá, quando a minha mãe ia na nutricionista, quando eu era criança, não existia esse monte de nutricionista, era pouquíssimas pessoas que iam na nutricionista, na verdade, né? Então, eu acho que tem mercado, sim, só que é aquele negócio que eu falei. Tem que se destacar em alguma área ou em algumas áreas. Então, as áreas que eu escolho, que eu gosto, são áreas que não tem tanta gente atuando. Principalmente vegetarianismo e crianças especiais, tem pouquíssima gente que atende. Ah, legal. Mas é bom pensar nisso, assim, que tem espaço, pode entrar, que tem mercado, tá tudo bem, é só escolher os seus caminhos, né? E que tem muitas possibilidades dentro da nutrição, mesmo se a gente vai para uma área só que é a nutrição clínica, por exemplo, dá para fazer 1 milhão de coisas lá dentro. Total. Isso é muito legal. Acho que é muito importante das pessoas que estão considerando o curso pensarem sobre isso. Eu nem vou te perguntar se você se arrepende de ter feito nutrição, porque é claro que não, né? De jeito nenhum, gente. Assim, a maioria das nutricionistas que vocês, né, que vão fazer vestibular conversarem, todo mundo, a maioria, gente, eu falo a maioria porque eu conheço muitas nutricionistas e eu conheço pouquíssimas nutricionistas que são apaixonadas pela nutrição. Eu sou muito apaixonada pela nutrição, eu não me imagino fazendo outra coisa. Quer dizer, eu sou astróloga também, me imagino sendo astróloga porque eu amo, mas são duas coisas que se completam. Mas a maioria das nutricionistas que vocês forem conversar, elas vão falar, ai, não mexe com isso não, nutrição dá dinheiro, nutrição é muito desvalorizado. E é o que eu sempre digo, gente, você tem que se valorizar. Né? Não espere que as pessoas cheguem e falem, olha, eu quero pagar R$1.000 na sua consulta. Isso não vai acontecer. Se você mostrar seu trabalho, as pessoas vão querer se consultar com você. Se você mostrar, se você gerar conexão, se a pessoa se identificar com você, ela vai querer se consultar. A Isa acabou de entrar aqui, Isa é minha amiga, ela é nutri também, ela é do meu time de nutris apaixonados. Então, assim, se me perguntarem, eu devo fazer nutrição? Deve. Só que você deve fazer nutrição pensando que você vai ter que estudar pro resto da sua vida. Uma vez uma professora falou isso. Quem for pra clínica da nutrição vai ter que estudar pro resto da vida. Eu falei, ai, gente, nossa, até parece. E, de fato, você tem que estudar pro resto da vida. Porque nutrição surgem N coisas, surgem N produtos, surgem coisas diferentes todos os dias. E você precisa estar atualizado, gente. Então, às vezes, eu converso com nutricionistas que, assim, estão boiando na vida. E elas falam assim, ai, nutrição não dá dinheiro, né? Eu falo, gente, nutrição dá dinheiro se você souber trabalhar. Então, assim, hoje em dia, do que eu tinha lá, quando eu comecei a atender, né? Porque eu finalizei a residência, aí eu comecei a atender nutrição. Nos 3 primeiros meses, gente, sendo muito sincera com vocês, 3, 4 primeiros meses, eu ganhava R$500 por mês. Eu tinha 3 pacientes, né? E uma dessas pacientes, ela está comigo até hoje. E quando eu olho, eu falo, gente, eu era muito ruinzinha, né? Hoje eu me considero uma ótima nutricionista, porque eu me dedico muito para isso. Então, não tenho medo de falar também que vocês são ótimos profissionais, porque se a gente estuda, se a gente se dedica, se a gente tem que falar que é, né? Tudo que eu posso entregar para o paciente, eu entrego, eu faço o melhor que eu posso. Então, sim, eu me considero uma boa profissional por isso. Mas, só que quando a gente começa a atender, a gente é muito cru, a gente não sabe muito bem o que fazer. Então, eu falo assim, se eu tivesse essa cabeça de hoje, quando eu comecei lá atrás, eu estaria bem melhor hoje em dia, né? Mas, assim, agora eu sei muito trabalhar mais essa questão do marketing. A gente tem que aprender outras habilidades que a faculdade não ensina, que é a administração, marketing, porque senão não vai, gente. Consultório é empresa. Só que eu não sabia disso, né? Quando eu comecei a atender, eu falei, vou abrir um consultório aqui, comecei a atender. E não ter medo também de colocar preço nas coisas, porque, gente, é tudo muito caro, né? É tudo muito caro assim, são investimentos muito altos. Então, eu fiz uma faculdade federal, mas os meus cursos, os cursos que eu invisto para entregar aquele atendimento, eles são cursos que têm um valor alto. Então, assim,
se valorize, né? A gente tem que se valorizar. Então, eu super falo para todo mundo fazer nutrição, mas a maioria das nutricionistas que eu conheço fala, nutrição não dá dinheiro. Esses dias eu ouvi uma nutricionista falando, eu até fiquei calada, porque senão eu ia iniciar uma briga, né? Que ela falou assim, o único jeito de nutricionista ser rica é se ela for famosa, né? Ou, tipo assim, se ela for famosa assim, se ela for filha de um médico, se ela for filha de médico, né? Ela falou assim, ou se ela casar com um médico rico. Aí eu falei assim, entendi. Então quer dizer que todas as nutricionistas que são boas e estão aí ganhando bem, elas são uma dessas categorias. Entendi. E eu não acredito nisso, gente. Lógico que hoje em dia eu ainda não ganho o que eu pretendo ganhar. Mas eu estou bem melhor do que há 3 anos atrás, que eu ganhava R$ 500 por mês, né? Porque hoje eu já sei muito melhor de outras coisas. Então, assim, fiz nutrição, saí da faculdade. Saí da faculdade, não, gente. Entrei na nutrição. Primeiro dia de aula, criei um Instagram pra postar de nutrição. Você não pode passar dieta, mas as pessoas vão te conhecer, né? Então, é a primeira coisa. E depois, assim, estudar sobre marketing, estudar sobre administração, estudar sobre outras coisas que não são competência do nutricionista, né? Porque entenda que um consultório é uma empresa de uma pessoa só. Então, eu tenho que fazer tudo da minha empresa, né? Por enquanto, que eu ainda não tenho uma equipe. Mas... é isso, assim. Eu acho que eu não acredito nisso. Eu acredito muito que a nutrição vai mudar o mundo, que as pessoas podem se beneficiar muito dos nutricionistas que são competentes, que são bons e que querem entregar o melhor para as pessoas, né, que atendem. Essa questão administrativa, eu acho que ela pega muito em todos os cursos, né? A gente teve um Marco aqui na medicina veterinária que falou a mesma coisa. Ele falou, eu me formei sem saber colocar preço no meu trabalho, sem saber como é que eu abria um consultório, sem saber nada do efetivo prático, assim, né? Eu fui muito bem formada, a Lê também falou isso ontem, eu fui muito bem formada, mas a questão de montar um consultório, de montar um lugar para atendimento, de colocar preço nas coisas, isso não é. Onde eu preciso ir para abrir meu lugar? Que imposto que eu pago para fazer isso? Como é que toda essa parte de administração, de divulgação do seu próprio trabalho, acho que isso ainda as universidades têm que dar uma acelerada na atualização de currículo, né? Muito urgente, Ju, porque você sai da faculdade, primeiro, sem saber colocar preço, segundo, sem saber se divulgar. Hoje em dia eu acho que é até mais fácil do que na minha época que não tinha Instagram. A gente não. O que a gente fazia quando a gente formava? Fazia cartão. A divulgação na minha época de consultório era fazer cartãozinho. Que ainda é, mas assim, hoje o Instagram é muito forte para divulgação. E assim, o negócio do preço também. Acho que as pessoas. Hoje eu ainda tava falando com a minha irmã. Falei, gente, quando eu comecei a atender depois da residência, eu coloquei um preço na minha consulta que eu falo, como é que eu fui capaz de cobrar tão pouco? Porque a gente tem medo, porque a gente acha que a gente não sabe, que a gente é ruim. E de fato, assim, gente, uma coisa, você tem que pôr na cabeça, a gente sempre sabe alguma coisa. Porque quando a gente sai da faculdade, a gente fala assim, meu Deus, eu não sei nada. E agora eu tenho que trabalhar, eu não sei fazer isso. A gente sabe fazer, só que a gente forma muito separado, a gente não se forma como um profissional. A gente se forma como uma pessoa que atende emagrecimento, que atende ganho de peso, tipo assim, você não se junta numa coisa só. Então, eu acho que assim, é o que falta. A questão administrativa também é o que falta muito. Dos cursos, do marketing, assim, de trabalhar essas outras habilidades, né? Então, a gente faz um estágio lá de hospital, atende no consultório da faculdade e só. Tipo, agora pronto, vai, trabalhe, né? Então, é realmente muito difícil isso. Acho que a gente tem que aproveitar essa autonomia que a universidade dá para ir sabendo que isso vai ser um déficit lá depois, né? E a gente só descobre depois que termina. E agora? Eu devia ter aprendido um monte de coisas. Sabendo antes, acho que dá tempo de aproveitar da universidade para que ela te mostre esses caminhos também, né? Ai, não quero que a gente seja derrubado, porque ontem o Instagram me derrubou, foi horrível. Traumas de uma live. Eu, sinceramente, até ele me derrubar, eu achei que era mentira, que isso nem acontecia de verdade. Mas aconteceu. Vi, conta pra gente o que é um estereótipo da nutricionista que não é verdade. Que nutricionista só faz dieta. E não é só isso, nutrição é muito mais do que dieta. Que nutricionista tem que ser magra, né? Não tem que ser magra, ela tem que ser uma boa profissional e orientar o paciente, ela sendo magra, ela estando acima do peso. Então, infelizmente, gente, eu falo isso, mas assim, é um mito muito grande, é um estereótipo, mas se você
você sofre preconceito por estar acima do peso e ser nutricionista, sim. Tanto é que quando eu estava na faculdade, eu pesava 10 quilos a mais do que eu peso hoje, e tinha piadinhas, e olha que eu não era obesa, não era uma pessoa, né? Nossa, meu Deus, ela está muito acima do peso, mas eu sofria. Mas é uma coisa totalmente sem noção, porque se eu engordar hoje, o que eu sei é que tá aqui dentro, não tá na minha barriga, que vai aumentar. Então, assim, é um estereótipo. Eu acho que esse negócio de que nutricionista é desvalorizado, nossa, sinceramente, gente, eu acho que nutricionista é um profissional muito valorizado, assim, às vezes não ganha o tanto que quer, por falta de especialização, sim, porque infelizmente a gente concorre hoje com coaches que prescrevem dieta, com pessoas muito famosas que prescrevem dietas, que é uma coisa que, né, se banalizou muito. Então, assim, não é que nutricionista é desvalorizado, é que muitas vezes, quando a gente vai conversar sobre nutrição com uma pessoa, tem muita gente leiga que sabe muito mais do que uma nutricionista, justamente porque ela ficou parada no tempo, né? E eu já atendi nutricionistas, inclusive, e nutricionistas mais antigas que ficaram paradas no tempo. Então, falar, eu desisti da nutrição porque eu achava muito desvalorizado. E quando vê, não é por isso, gente. É porque, de fato, as pessoas não se atualizaram, né? Isso em toda a profissão. E o que mais? Eu acho que esses são os maiores, que é desvalorizado, que não dá dinheiro, essas coisas. Eu não acredito nisso, gente. Sinceramente. Não acredito. Uma curiosidade agora. Coach pode prescrever dieta? Eu achei que era algo que só nutricionistas poderiam fazer. Ou, Então, não, eles fazem sem poder mesmo e é isso. fazem sem poder mesmo. Eu imaginei que poderia ser isso. Então, é porque assim, em teoria, somente o nutricionista pode prescrever dieta. Né? Então, em teoria, o único profissional capacitado e habilitado para prescrição de dieta é nutricionista. Mas a gente sabe que médicos prescrevem, nutrólogos, endócrinos e coaches, o que eles fazem? Eles falam assim, mas não é dieta, mas eles passam tipo uma orientação, entendeu? Coma folhas com carne branca, entendeu? Que é uma dieta muito mal feita, mas é uma orientação alimentar, entendeu? Mas poder não pode, gente. Poder não pode. Mas quando a gente vê isso, a gente denuncia. E, inclusive, ano passado, várias pessoas foram denunciadas e deixaram de atender como nutricionistas sem ser nutricionistas. E como que denuncia, Bi? Já avisa aí. Pro CRN. No CRN você tem um campo lá pelo site, pelo telefone, que você pode denunciar os profissionais que estão atendendo ilegalmente, né? Então, no passado tinha um cara que ele nem era... Eu acho que ele não tinha formação nenhuma, não sei. Ou tinha uma coisa nada a ver, assim. E atendia como nutricionista, tinha consultório aberto, ganhava muito dinheiro. E aí denunciaram e eles caçaram não, né? Porque não tinha nada pra caçar. Eles impediram ele de fazer os atendimentos. Entendi. Ai, tá ótimo. A Kelly tinha falado, outras pessoas passaram por aqui e falaram, tem muita coisa lá no seu Instagram, né, Gabi? Voltado para esse mundo da nutrição. Não prescreve dietas pelo Instagram, mas tem muito conteúdo lá. Então, vou deixar. Não, tá aí seu arroba, né? Qual que é? Eu não sei de cor. Mas arroba fala aí. Gabi B. Ferreira. Gabi B. Ferreira, cartãozinho de melancia. E se alguém tiver alguma dúvida, né, dos alunos da Ju, podem me chamar no direct. Eu vou amar falar sobre nutrição, como vocês já perceberam. Se tiverem dúvidas sobre o curso, sobre áreas de atuação e etc., podem me chamar que eu estou à disposição. Ai, arrasou muito. Muito obrigada, Bi, por ter compartilhado um pouquinho desse universo com a gente. Para mim tem sido muito engrandecedor, porque apesar de já ter passado pela graduação, já conhecer pessoas que são formadas nessas áreas que eu estou trazendo aqui, eu descubro um monte de coisa que eu nunca imaginava, sabe? E aí eu fico pensando que talvez eu gostaria de fazer muito mais graduações do que um dia eu pensei que eu pudesse querer. Eu acho isso muito legal. Fico muito feliz de você ter topado mesmo e de conseguir trazer alguém aqui que é tão apaixonado pelo curso, né? Acho que isso é incrível, assim. Então, obrigada mesmo, Bi. Eu que agradeço, Ju. Amei o convite. Sempre que tiver esses projetos de live, de coisas, me chame que eu vou amar. Eu amo falar de nutrição. E realmente sou muitíssimo apaixonada por nutrição. Não me vejo fazendo outra coisa. Então, meu tiro no escuro deu super certo, gente. Então, assim, né? Se vocês não sabem o que fazer, se têm dúvida, pesquisem. Mas se lembrem também
que 17 anos, 16, 18 é muito novo para escolher o que quer fazer pro resto da vida. Então a gente sempre pode mudar. Então eu falo, eu amo nutrição, mas se um dia eu achar que não faz mais sentido para mim, eu posso mudar sem nenhum problema, né? Ou posso fazer outras coisas também, como a astrologia. Então, é isso, assim. Obrigada, Ju, amei. E perfeito isso que você falou, porque pode tentar, né? Você tem um fã-clube aqui, porque 10 mil pessoas passaram por aqui falando que você é perfeita. Ai, o Instagram vai me derrubar. Ele começou Então a tá. contar aqui. Beijo, gente. Beijo. Muito obrigada por terem vindo. Ai, vamos tirar foto. Vamos. Ai, meu Deus. 7 segundos. Ai, meu Deus. Deu. Beijo, beijo. Obrigada, gente. Nada.